Era para ser uma viagem de verão em família. Pelo menos foi assim que me apresentaram o plano, meses antes, durante um almoço de domingo, onde todos pareciam perfeitamente sincronizados em suas falas e sorrisos. Vai ser inesquecível, pai. Vamos todos juntos como nos velhos tempos, minha filha disse. O senhor precisa descansar um pouco, sair da rotina, ver o mar de novo, completou meu genro entre um gole de vinho e uma olhada rápida no celular. Naquele momento, a ideia me tocou. Soou como cuidado, soou como amor. Aceitei sem hesitar. Comecei a me preparar com aquele entusiasmo de quem já não espera grandes alegrias, mas ainda consegue se emocionar com pequenos gestos. Guardei uma quantia da aposentadoria para ajudar nos gastos, comprei uma mala nova, azul marinho, discreta como sempre fui, e até mandei fazer um novo par de óculos escuros. Queria estar bem para as fotos, mesmo que na prática ninguém nunca as imprimisse. Viagem começou como tudo começa em família, barulhenta, apressada, com promessas de alegria. Alugaram uma van, colocaram músicas modernas no som, riram de piadas internas que eu já não entendia mais. Durante o trajeto, estranhamente, ninguém falava comigo por mais de 1 minuto. As crianças pareciam ocupadas com seus celulares e os adultos só falavam sobre os planos da semana. Quando tentei perguntar o roteiro, meu genro respondeu vagamente. A gente vai se ajeitando, pai. Tem coisa para todo mundo. Chegamos à cidade turística no meio da tarde e aí começou. O que eu não percebi de imediato como um descarte. Pararam em frente a um hotel simples, 2 estrelas no máximo, com a fachada descascada e uma recepção que cheirava a mofo e desinfetante. Achei que era apenas uma pausa. Talvez para comer algo, talvez para pegar informações. Mas foi então que minha filha saiu do banco da frente, abriu a porta do carro e disse com naturalidade ensaiada: Pai, esse aqui é o seu lugar. Fica pertinho do centro e é mais tranquilo. A gente vai para um resort, mas é agitado demais para o senhor. Depois passamos aqui para te buscar, tá? Tá? Essa palavra ficou ecoando dentro de mim enquanto eu descia com minha mala nova tentando processar o que estava acontecendo. Olhei ao redor. Nenhum dos netos me deu um aceno. Meu genro já estava recolocando os fones de ouvido. Minha filha disse que a reserva estava feita no meu nome e que era só falar com a recepcionista. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a porta da van se fechou e eles sumiram no fluxo do trânsito, com pressa demais para olharem para trás. Entrei no hotel como quem entra num lugar que não escolheu. A recepcionista, uma senhora entediada, me entregou a chave do quarto 204, sem elevador. Subi as escadas devagar, com a mala pesando mais pelo silêncio do que pelos objetos dentro. O quarto era limpo, mas frio. Uma janela dava para um muro. O ventilador fazia um barulho metálico que lembrava uma hélice solta. Sentei na beirada da cama e tentei entender o que aquilo significava exatamente. Recebi a mensagem cerca de meia hora depois. Era curta, fria, cirúrgica. Te buscamos depois, aqui é radical demais para idosos. Não havia emoji, não havia carinho. Apenas o recado, como quem diz que esqueceu uma sacola no mercado. Foi ali que a ficha caiu. Não era sobre cansaço nem sobre meu bem-estar. Eles simplesmente não queriam que eu fosse com eles. A viagem era em família, sim, mas eu não fazia mais parte da definição de família que eles adotaram. Durante aquela primeira noite, ouvi casais brigando no quarto ao lado. Senti o lençol áspero na pele e percebi que minha mala azul marinho parecia deslocada ali, como eu. Dormi mal, acordei cedo. Desci para um café que consistia em pão dormido, café morno e ninguém para conversar. Me perguntei se estavam mesmo em um resort, se tinham me esquecido ou se planejavam me buscar algum dia. Mas no fundo, eu já sabia a resposta. Passei 2 dias ali, em silêncio, observando a televisão do saguão que repetia a previsão do tempo. E pensando muito, não em vingança, ainda não, mas em como a vida é generosa em nos mostrar onde realmente estamos quando achamos que ainda temos um lugar à mesa. Eu me dei conta de que, para eles, eu era apenas mais uma peça de um passado que já não cabia mais no presente. Um peso que eles aprenderam a carregar com disfarces. Mas ali, naquela cidade litorânea onde famílias passeavam juntas e eu comia sozinho no self-service da esquina, percebi que haviam parado de fingir. Eles finalmente me excluíram, e o fizeram sem culpa. E foi justamente esse descarte sem
Culpa que despertou em mim um tipo diferente de força, uma que eu não usava há anos, algo que talvez eles devessem ter lembrado. Eu fui quem os sustentou, quem os criou, quem pagou colégios, dentistas, consertos de carro, viagens e crises. Eu era invisível agora, mas invisível não significa inofensivo. Eu só precisava de tempo e um plano, e eles acabaram de me dar os dois. Não sei dizer ao certo quando foi que o quarto começou a feder. Talvez tenha sido desde o início, mas eu não queria notar. A gente costuma mascarar a realidade quando ela é dura demais. Eu ignorei as manchas escuras no teto, as cortinas, emboloradas, o ventilador que girava como se estivesse exalando poeira acumulada desde o século passado. O banheiro tinha uma pia com uma rachadura no meio e um espelho torto que me devolvia um reflexo ainda mais envelhecido do que eu imaginava ter. Mas foi só depois do segundo dia que aquele cheiro azedo de umidade grudou nas roupas, na pele, na alma, um cheiro que lembrava abandono. E talvez fosse exatamente isso. No primeiro dia, tentei me convencer de que havia algum engano, que logo ligariam, que viriam me buscar para jantar, ou pelo menos mandar uma mensagem dizendo que sentiam minha falta. Mas o celular ficou mudo. As horas passaram com lentidão de hospital, e a única ligação que recebi foi de um número de telemarketing oferecendo plano funerário. Aquilo foi simbólico demais até para mim. No segundo dia já havia desistido de qualquer esperança. Desci para o café da manhã, que consistia em 2 fatias de pão branco, margarina e um café morno. Nenhum bom dia, nenhum sorriso. Eu era só mais um hóspede esquecido no canto de um hotel esquecido por Deus. Voltei para o quarto e sentei na beirada da cama. Abri o aplicativo de mensagens da família. As últimas fotos mostravam minha filha e meu genro em um passeio de lancha. Meu neto fazia pose com um drink na mão e minha nora se filmava pulando de uma pedra com a legenda: "Curtindo o verão com os melhores". Eu não estava em nenhuma dessas memórias. Naquele momento, alguma coisa em mim virou. Foi como se uma engrenagem enferrujada, mas ainda viva, tivesse finalmente girado. Eu não chorei, não me revoltei, mas me vi de fora. Vi o papel que me deram, o velhinho que serve para pagar o jantar, mas que não é convidado para sentar à mesa. O nome bonito para usar como fiador. O dono da casa que vive no quartinho dos fundos. Eu era um adereço afetivo, um pano de fundo da história deles. E, assim como fizeram comigo na viagem, estavam me apagando da vida deles com um sorriso no rosto e uma desculpa qualquer. Só que dessa vez, eu estava acordado. Passei horas naquela cama dura, olhando para o teto e lembrando de todas as vezes em que preferi o silêncio para não ser um peso, de todas as viagens que paguei, os presentes que comprei, as dívidas que cobri sem perguntar. Lembrei de como vendi uma pequena herança que recebi de meu pai para ajudar na entrada da casa onde todos moravam agora. Lembrei da vez em que meu genro perdeu o emprego e eu banquei o aluguel por meses. Lembrei das madrugadas em que fui buscar meu neto na balada, porque a filha não queria sair no frio. Tudo isso por amor, mas também por medo. Medo de ser deixado para trás. Ironia. Fui deixado para trás do mesmo jeito. Na manhã do terceiro dia, percebi que não era só o quarto que estava mofado, era a estrutura inteira da minha relação com aquela família. E que talvez eu tivesse contribuído para isso, alimentando a ideia de que meu valor estava atrelado ao que eu podia oferecer. Eu havia treinado eles a me verem como um recurso, não como uma presença. Então, ali entre baratas e goteiras, algo floresceu. Não foi ódio, foi clareza. E com ela, uma decisão. Se para eles eu era apenas um suporte financeiro, então estava na hora de desmontar esse suporte. Não para punir, mas para recomeçar. Para finalmente existir por mim. Não mais como a reserva moral e bancária da família, mas como alguém que ainda tinha poder e que iria usá-lo. Na manhã seguinte, fui à recepção e perguntei se tinha um registro de quanto tempo minha reserva duraria. 4 dias, senhor, disse a moça. 4 dias. O que para eles parecia ser o tempo ideal para que eu não estragasse a diversão. Olhei para o calendário. Faltavam 3. E foi aí que senti uma faísca. Um pensamento diferente, frio, metódico, não de raiva, mas de resolução. Uma clareza que só a humilhação total pode trazer. Eu havia sido cortado, como uma sobra.
no orçamento, um detalhe no itinerário. E mais do que isso, eu havia sido substituído por algo mais interessante: festas, trilhas, mergulhos e stories no Instagram. Eu era o antes. Eles viviam o agora. E nesse agora, eu era apenas uma interferência. Voltei para o quarto, sentei na beirada da cama e comecei a anotar nomes, documentos, a senha do meu aplicativo bancário, o número do corretor que cuidou da venda da casa antiga, que ainda mantinha contato comigo, o nome do cartório onde meu carro estava registrado. Abri a pasta azul que sempre levei comigo em viagens, onde guardava cópias de testamento, procurações, contratos antigos. E ali, pela primeira vez em muitos anos, me vi não como um idoso descartável, mas como alguém com controle. Eles esqueceram quem eu fui. Talvez porque nunca realmente prestaram atenção. Mas ali estava a ironia. Apesar do abandono, tudo o que eles ainda tinham passava, direta ou indiretamente, por mim. A casa que ainda usavam como ponto de apoio nas festas. O carro que meu neto usava emprestado havia mais de um ano. O fundo bancário que deixei ativo para emergências familiares. Tudo isso ainda respirava sob meu nome. Eu era invisível, mas indispensável. E isso talvez fosse a única vantagem que me restava. Na hora do almoço, recebi uma foto no grupo da família. Todos em uma praia paradisíaca, segurando drinks coloridos com óculos espelhados e sorrisos exagerados. A legenda era uma provocação disfarçada. "Falta você aqui, vô", com um emoji de risada. Como se eu fosse o velho ranzinza que preferiu ficar em um hotel simples em vez de se juntar à diversão. Como se eu tivesse escolhido isso. Não respondi, mas entrei no aplicativo do banco. Desativei os 2 cartões adicionais que havia entregado tempos atrás. Um para minha filha e outro para meu genro. Eles usavam para ajustes financeiros temporários, segundo diziam. Desativei ambos. Também cancelei um agendamento mensal, que fazia automaticamente, como um presente disfarçado, que sustentava parte das contas da casa onde moravam. Foi tudo em silêncio. Nenhum gesto de vingança explícita. Apenas a retirada gentil de uma presença que já não era bem-vinda. Se eu era um fardo, que descobrissem o quanto pesava minha ausência. Na noite daquele segundo dia, recebi uma nova mensagem, desta vez da minha neta adolescente. Era mais direta. "Vô, mamãe disse para ver se o senhor não quer mesmo vir com a gente para o resort. Ainda dá tempo." Ainda dava tempo. Não era uma súplica, era uma concessão. Como quem decide com certo esforço aceitar um convidado inconveniente. Poderia ter dito sim, poderia ter fingido que tudo estava bem. Mas ali, sentado na cama dura do hotel, com o ventilador chiando no teto e o cheiro de mofo impregnando as cortinas, eu decidi não mais implorar por inclusão. Respondi, apenas, "Aproveitem, está tudo certo por aqui", e desliguei o celular. O retorno para casa foi feito em silêncio. Comprei a passagem por conta própria, sem avisar ninguém. Nem mesmo o motorista de aplicativo que me levou à rodoviária trocou palavras comigo. Era como se o mundo todo tivesse embarcado na mesma ideia, que meu papel agora era simplesmente sumir. E foi exatamente isso que eu fiz. Não do jeito que esperavam, não de cabeça baixa, mas em silêncio. Um silêncio denso, deliberado. Um silêncio que nascia da decisão mais importante que já tomei na vida. Deixar de ser útil para quem só me via como utilitário. A viagem durou 6 horas. O ônibus velho tremia como se fosse desmanchar a qualquer curva, mas dentro de mim, tudo era firme, nítido, sólido. Nenhuma dúvida, nenhum arrependimento. Apenas uma lista mental se formando, item por item, com o que ainda estava no meu nome, o que sustentava aquela família e o que podia ser cortado, vendido ou desfeito. E a verdade, nua e crua, era ainda mais brutal do que eu imaginava. Praticamente, tudo ainda era meu. A casa onde moravam, escritura no meu nome. O carro que usavam para desfilar no shopping também estava no meu CPF. As contas conjuntas, cartões adicionais, linhas de crédito, todas ligadas à minha renda, à minha assinatura, ao meu silêncio conivente. Era como se, sem perceber, eu tivesse passado os últimos anos construindo a gaiola, onde agora era mantido como refém invisível. Mas essa gaiola tinha portas, e eu estava pronto para abri-las, por dentro. Cheguei em casa numa manhã de domingo.
O portão rangeu quando empurrei, como se estivesse me recebendo de volta com um certo espanto. Ninguém ali esperava meu retorno antes do fim da viagem radical. Entrei, larguei a mala no canto e caminhei lentamente por cada cômodo. Tudo estava no lugar. A bagunça que deixaram, os pratos sujos, a toalha molhada em cima do sofá. Era como se o tempo tivesse congelado desde que parti. Mas naquele congelamento, algo havia se partido dentro de mim. E eu não ia colar de volta. Sentei na poltrona, a mesma que costumava usar para ler histórias aos netos. Liguei o notebook, entrei no aplicativo do banco e comecei. Primeiro bloqueei todos os cartões de crédito vinculados à minha conta principal. Depois cancelei os limites dos cartões adicionais que eles usavam. Encerramento imediato. Clique, clique, clique. Em poucos minutos, o pilar invisível que sustentava o conforto deles começou a ruir, mas isso era só o começo. Liguei para o gerente do banco, um senhor simpático, que me conhecia há anos. Expliquei com serenidade o que estava prestes a fazer. Ele hesitou no início, talvez achando que eu estava agindo por impulso. Mas bastou ouvir um pouco da história, não os detalhes humilhantes, mas a essência da traição, para entender que eu não estava reagindo. Eu estava recomeçando. Assinei a venda do carro no mesmo dia. Um comprador antigo, conhecido, da região, topou pagar à vista. Assinei o documento com a mão firme. No fim da tarde, o carro já não estava mais na garagem. E com ele, foram também as caronas fáceis, os passeios de fim de semana, os pequenos luxos da rotina. Na segunda-feira, iniciei o processo de venda da casa. Sim, aquela mesma casa onde cresceu minha filha, onde meus netos comemoraram aniversários, onde me vi transformado em espectador. Liguei para uma corretora confiável e pedi descrição total. Era urgente, mas precisava ser discreto. Ainda havia tempo antes da volta deles, e eu queria que tudo estivesse consumado quando atravessassem a porta, se ainda houvesse uma porta. Pelo telefone, com voz firme e sem tremores, cancelei as autorizações de débito automático de todas as contas conjuntas. Também pedi encerramento de contas poupança abertas em nome dos netos, mas financiadas com meu dinheiro. Cortei o acesso à TV por assinatura, ao plano de internet, ao streaming que todos usavam sem pagar nada. Foi como puxar os fios que ligavam uma casa inteira a uma única fonte de energia. Eu. Mas o mais simbólico de tudo foi a carta. Não uma carta de adeus, mas de revelação. Escrevi com calma, sem rancor, sem ofensas. Apenas uma exposição clara do que foi feito, do que deixava de existir e do que significava, enfim, minha ausência deliberada. A ausência que vocês escolheram se tornou permanente. Agora, todos teremos a chance de viver como desejamos. Eu, com dignidade, vocês, com as consequências. Dobrei a carta, deixei sobre a mesa e fui embora. Aluguei um flat simples, funcional, onde o silêncio era bem-vindo. Levei apenas o essencial: roupas, documentos, livros e um coração em paz. Pela primeira vez em muitos anos, eu dormi sem esperar um telefonema pedindo dinheiro, sem ouvir vozes, de fundo falando de parcelas ou empréstimos. Era como se, ao cortar os vínculos financeiros, eu tivesse arrancado também os grilhões emocionais. E, ao contrário do que imaginariam, eu não chorei por isso. Sorri, porque meu silêncio, mesmo que eles interpretaram como fraqueza, agora era o som da minha liberdade. E também o prelúdio do vazio que estavam prestes a experimentar. A venda foi concluída em poucos dias. Como o imóvel estava quitado há anos e toda a documentação estava em meu nome, o processo fluiu sem entraves. A escritura foi passada, a chave entregue, e com ela o fim de uma era. Aquela casa construída com sacrifício e mantida com renúncias não pertencia mais a eles, e de certo modo nunca tinha pertencido. Apenas usaram, como me usaram. Mas agora, a conta chegava. Antes de sair de vez, contratei uma equipe de mudança para retirar os poucos móveis que me pertenciam. O restante, deixei como estava. Tapetes, cortinas, sofá, tudo aquilo que tanto valorizavam pelo valor sentimental, mas que nunca respeitaram como fruto de trabalho. O novo casal ficou com tudo. Um presente, ou melhor, uma redistribuição. Depois, fui até o cartório e revoguei todas as autorizações em nome dos meus filhos e netos.
Voltei a ser uma ilha, juridicamente falando. E foi um alívio. Uma sensação de autonomia que eu nem lembrava que existia. Como se, ao me isolar daquelas dependências disfarçadas de afeto, eu recuperasse a dignidade roubada aos poucos, com voz doce e promessas falsas de cuidar do vô. O valor da venda entrou direto na minha nova conta, em banco diferente, sem nenhum vínculo com os antigos acessos, nenhuma procuração, nenhuma extensão de confiança. Pela primeira vez, o que era só meu, e não era sobre dinheiro, era sobre respeito. Mas eu sabia que o golpe final ainda estava por vir. Eles ainda achavam que, ao voltarem de viagem, tudo estaria no lugar. A casa, o carro, a comida pronta, a rede na varanda para as tardes de preguiça. Eles ainda não sabiam que voltariam para o nada. E era esse nada que eu estava preparando com tanto zelo. Antes de sair definitivamente, deixei uma carta sobre a mesa da sala, a mesma onde tantos almoços foram servidos em silêncio. A carta era simples, sem xingamentos, sem raiva, apenas uma constatação clara. Vocês me deixaram num hotel 2 estrelas por ser velho demais para a viagem. Então decidi dar a vocês a mesma chance. Começar de novo com nada. Aluguei um pequeno apartamento mobiliado, pago com antecedência por 1 ano. Discreto, limpo, silencioso. Levei meus livros, minhas roupas, alguns retratos antigos que ainda me lembravam de quem fui antes de ser apenas o avô que paga tudo. Encontrei ali uma paz que não sentia desde antes da aposentadoria. Paz, não solidão, porque a verdadeira solidão é estar cercado por quem te trata como um fardo. Nos dias seguintes, cuidei de encerrar contratos, cancelar planos de saúde, familiares, reverter todos os pagamentos em débito automático para minha nova conta pessoal. Liguei para a escola dos netos, onde eu pagava a mensalidade há 3 anos, e avisei sobre o encerramento do vínculo. Nenhuma dívida foi deixada, nenhuma pendência, apenas o corte cirúrgico de laços baseados em interesse. Quando o último boleto foi quitado e a última ligação encerrada, respirei fundo e saí para caminhar. Era um entardecer bonito, o tipo de beleza que passei anos ignorando enquanto vivia apagando incêndios dos outros. A cada passo, sentia que a bagagem nos ombros era mais leve. Não porque eu tinha menos responsabilidades, mas porque, finalmente, não carregava ninguém que não me respeitasse. Eles ainda estavam fora, ainda postavam fotos, ainda viviam a ilusão de uma vida sem consequências. Mas o relógio corria, e a hora do pouso se aproximava. O portão onde costumavam parar o carro já não existia. O sofá onde se jogavam para reclamar do mundo pertencia a outra família, e o avô invisível, que pagava tudo, agora era apenas uma lembrança, fria, cortante e inalcançável. O voo deles pousou pouco depois das 19 horas. Era um domingo abafado, início de março, daqueles em que o céu parece antecipar uma tempestade mesmo sem nuvens visíveis. Do outro lado do oceano, a família aventureira voltava de Cancún, bronzeada, com as malas estufadas de roupas de marca, souvenirs cafonas e celulares carregados de vídeos que jamais mostrariam o que realmente importava. Eles estavam certos de que voltavam para o conforto de sempre, para o mundo real, onde tudo os esperava no devido lugar. Mas o mundo real havia se desfeito nas últimas 2 semanas, e eu estava à espera, não com os braços abertos, mas com as portas fechadas. Pelo que me contaram depois, vieram direto do aeroporto para casa, com o mesmo motorista de aplicativo que usavam como se fosse chofer particular. Estavam eufóricos, rindo alto, discutindo quem pegaria o primeiro banho, se a jacuzzi ainda estaria aquecida, se a empregada teria feito algo especial no jantar. Sim, porque eles avisaram que voltariam naquele dia. Não a mim, é claro, mas a diarista que, sem saber da venda da casa, já havia sido dispensada por WhatsApp após o novo proprietário assumir. Quando o carro virou a esquina da rua em que morávamos, algo começou a parecer estranho. O portão não era mais o mesmo. A fachada estava diferente, e onde antes havia o número da nossa casa, agora havia uma placa de Bem-vindos Família Teixeira, com balões azuis, restos de festa e vozes de crianças brincando no quintal. A primeira a notar foi minha nora, que ficou branca. Meu filho, confuso, saiu do carro já com o celular na mão,
tentando confirmar se aquele era mesmo o endereço certo. Era, só que a casa não era mais deles. Tocaram a campainha. Um homem jovem, de camiseta regata e chinelo, atendeu com o filho, no colo. "Posso ajudar?" ele perguntou, sorrindo sem entender o grupo de 5 pessoas, cada um com malas gigantes, olhos arregalados e cara de quem esperava entrar. O novo morador explicou gentilmente que havia comprado a casa 2 semanas antes, que o antigo proprietário, no caso eu, havia feito a transferência legal, escritura, tudo em dia. Inclusive, contou que a chave foi entregue por um senhor muito educado que deixou uma carta sobre a mesa da sala. A carta estava ali. Meu filho pediu para vê-la. O novo morador hesitou, mas, sentindo o desconforto no ar, entregou o envelope com o meu nome escrito à mão. Foi minha última presença naquele lugar. Uma caligrafia firme, seca, e apenas uma frase no centro da folha. "Vocês me deixaram num hotel 2 estrelas por ser velho demais para a viagem. Então, decidi dar a vocês a mesma chance. Começar de novo, com nada." Segundo me relataram. Mais tarde, não por eles, mas por um conhecido do bairro, minha filha mais velha desabou sentada na calçada, em choque. Meu neto mais velho, de 19 anos, tentou ligar para mim imediatamente, mas já tinha sido bloqueado. Todos estavam, até os números novos. O telefone da casa, cortado. As senhas de streaming, do Wi-Fi, do banco, tudo havia evaporado. Dali, partiram para o antigo apartamento onde minha filha morou anos atrás, esperando talvez que fosse ali o novo refúgio. Mas era um aluguel por hora que eu havia deixado, pago por apenas 24 horas, o suficiente para que se abrigassem do calor e da realidade por uma única noite. No pequeno balcão da cozinha, outra carta os aguardava. "Este é o limite da minha hospitalidade. Boa sorte no reencontro com o mundo real." Assinada por mim. As fotos paradisíacas, os vídeos em lancha, os posts com frases sobre liberdade, viver intensamente e família é tudo, pareciam de outro planeta diante do que enfrentavam agora. Sem casa, sem carro, sem acesso a contas bancárias, com apenas as roupas de viagem, perfumes importados e memórias de uma arrogância que agora cobrava juros. Minha filha tentou pagar um novo flat com um dos cartões corporativos vinculados à antiga conta conjunta. Negado. Tentou fazer uma transferência digital. Bloqueada. Meu filho, desesperado, entrou no aplicativo da corretora, onde parte dos bens da família estavam sob minha custódia. Conta encerrada. E mesmo os que tentaram entrar em contato com advogados descobriram o óbvio. Tudo fora feito dentro da legalidade. Nada restava. Nem mesmo o colchão ortopédico da minha cama. Foi doado. Os netos, que sempre diziam que o vô paga, não tinham mais vô. Tinham a sombra de um homem que aprenderam a ignorar. E agora, a presença silenciosa dele pesava como concreto. A família aventureira havia voltado. Mas voltado para quê? Para um campo minado que eles mesmos haviam cultivado, regado com desprezo, alimentado com sarcasmo. E agora? Agora colhiam o que plantaram. E tudo que restava era correr atrás do rastro que deixei. Se fossem bons nisso quanto são para montar cronogramas de viagem, talvez encontrassem meu novo endereço. Talvez, mas não havia mais caminho. De volta. Só uma estrada cheia de sinais que eles ignoraram por anos. Agora, era tarde demais para pedir desculpas. Mas como logo descobriram, nunca é tarde demais para implorar. Na segunda-feira seguinte, enquanto eu tomava um café preto num flat silencioso, eles enfrentavam sua primeira manhã sem privilégios. O grupo que voltava de uma viagem de verão luxuosa agora caminhava pela cidade como fantasmas, ainda usando roupas floridas, chinelos de praia e carregando malas caras cheias de inutilidades. Mas o mais caro agora era a sensação que carregavam no peito, a ausência de controle. Meu filho foi o primeiro a enfrentar o banco. Passou pelo gerente, como quem invade território inimigo. O cartão pessoal e o corporativo haviam sido recusados em 3 lugares na noite anterior. Nenhuma compra, nenhum saque, nenhuma explicação no aplicativo além de acesso negado. Quando perguntou ao atendente sobre seu saldo, a resposta foi a primeira pancada real. Essa conta foi encerrada a pedido do titular. A expressão de incredulidade virou desespero
Mas eu sou o titular, ele gritou. O atendente hesitou, digitou algo no sistema, então o gerente veio pessoalmente. Um senhor de terno escuro, calmo como sempre, olhou nos olhos do meu filho e disse, com delicadeza cirúrgica, o senhor era co-titular. O titular principal era o senhor Otávio Ferreira. Todas as contas vinculadas foram encerradas, com notificação enviada previamente ao endereço cadastrado. Nesse momento, minha nora entrou. Queria sacar dinheiro da conta conjunta dela com minha filha, usada para as despesas do antigo lar. A fila já crescia atrás deles. Ela entregou o cartão confiante. Mais uma recusa. O mesmo motivo. A mesma frase do gerente, agora repetida com mais firmeza. As contas foram encerradas pelo único responsável legal. Ela tentou argumentar. Fez escândalo, mas não havia mais sistema a ser acessado. Só protocolos cumpridos, legais, irrevogáveis. Ao meio-dia, os 5 estavam ali. Meu filho, minha nora, minha filha mais velha e meus 2 netos adultos. Um círculo de rostos pálidos, suados, acuados. O banco virou o palco da primeira humilhação pública. A cidade não é grande, e todo mundo conhece todo mundo. Funcionários, clientes, ex-colegas de escola e vizinhos os viam pela primeira vez sem a armadura da riqueza. A mesma riqueza que, gostavam de dizer, tinha nascido do esforço coletivo da família. O que eles esqueciam é que a palavra coletivo incluía aquele que eles abandonaram num hotel mofado. Minha neta mais nova tentou usar um cartão de crédito digital. Ao desbloquear o aplicativo, percebeu que a conta também estava no meu nome, vinculada a um sistema de administração familiar que eu mesmo criara anos antes. Ela caiu sentada no banco da agência em choque. Tudo está no nome do vovô, ela sussurrou. Tudo. Até o carro de luxo do meu filho, comprado no último verão, estava financiado com garantias que agora simplesmente evaporaram. A notícia se espalhou como poeira, não pela minha boca, mas pela própria família, que começou a pedir ajuda. Telefonemas a conhecidos, ex-funcionários, até mesmo vizinhos com quem mal falavam. Mensagens de texto curtas, do tipo, você pode nos emprestar algo só por esta semana? Ou, a gente teve um problema técnico, mas logo resolve. Problema técnico. Foi isso que chamaram de colapso total da estrutura que eles mesmos haviam construído sobre o meu nome, meu CPF e minha paciência. O banco informou que qualquer tentativa de reversão judicial levaria meses. E que, para piorar, a última movimentação registrada nos sistemas foi uma doação de parte dos meus bens para uma fundação de idosos em situação de vulnerabilidade, com todos os documentos assinados, registrados e testemunhados. Doações irrevogáveis. Minha ironia silenciosa. Sem casa, sem contas, sem acesso a crédito, eles começaram a procurar abrigo em motéis baratos. Alugaram um quarto em conjunto por alguns dias, enquanto tentavam entender como reorganizar suas vidas. Pela primeira vez precisavam lidar com a realidade que fingiam desconhecer, que dependiam de mim não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Eu era o eixo, e quando o eixo sai, tudo desmorona. Eles pensaram que me deixaram num hotel velho por uma semana. Mas o que realmente fizeram foi me mostrar com clareza que eu já não fazia parte dos planos, que era apenas um acessório na narrativa radical deles, e, ironicamente, foram eles que acabaram jogados no lugar onde me deixaram. Só que o hotel da vez era a vida nua e crua, sem room service, sem vista para o mar, sem crédito. Enquanto isso, eu tomava meu segundo café, lia o jornal impresso e observava o silêncio da manhã. Não por vingança pura, mas por justiça emocional. Eles haviam me descartado como um velho inconveniente. Agora, era a minha ausência que pesava mais do que qualquer fatura vencida, e ainda não tinham sentido nem metade do que viria depois. No quarto dia após o colapso bancário, os primeiros áudios chegaram, não ligações. Eles sabiam que eu não atenderia. Vieram por mensagens, curtas no início. Oi, pai, precisamos conversar. Coisa rápida, dizia a primeira, enviada pelo meu filho. O tom ainda era condescendente, como se ele acreditasse que aquilo tudo não passava de uma birra momentânea de um velho emocionalmente instável. Mas a próxima mensagem já mostrava um tom mais hesitante. Acho que houve um mal-entendido. A gente não queria te deixar mal naquela viagem, foi só...
Improviso, improviso. Uma palavra bonita para abandono. Na sequência, minha filha mandou um áudio com voz embargada. Pai, você sabe que não era assim. Foi a sugestão do hotel que deu errado. Ninguém queria te deixar desconfortável. Ela tentava remendar o que não se costura. Uma tentativa de apagar o que havia sido escrito com tinta permanente. O ato deliberado de me excluir. Mas eu continuava em silêncio. E esse silêncio doía mais do que qualquer sermão, porque finalmente eles estavam sendo forçados a escutar. Não o que eu dizia, mas o que eu não dizia. Os dias se seguiram e as mensagens mudaram de tom. De justificativas passaram a pedidos. Pai, por favor, a gente precisa dar conta do plano de saúde. Não conseguimos marcar o exame do Léo. Léo era meu neto mais novo. Usaram o nome dele como se isso me forçasse a ceder. Eu não respondi. Logo depois, precisamos pagar a escola da Clara. Já estamos 2 dias de atraso. Clara, minha neta mais velha, tantas vezes ignorou minha presença nas reuniões escolares, dizendo que o voo era legal, mas não precisava ir. Agora, minha ausência estava registrada em boletos. As lágrimas vieram nos áudios seguintes. Começaram a me mandar vídeos também. Minha nora chorava com as mãos no rosto, sentada num colchão inflável, dizendo que a energia do quarto alugado havia sido cortada. A gente não sabia que tudo estava no seu nome. A gente achava que você já nem usava mais essas contas. Foi só uma viagem, pai. Só uma viagem. Repetiam isso como um mantra. Mas não era só uma viagem. Era um marco. A prova irrefutável de que eu era um peso, um adereço, uma presença incômoda na busca deles por juventude eterna. Os vizinhos começaram a comentar. Recebi uma mensagem de um antigo amigo da rua dizendo que meu filho tinha aparecido por lá pedindo emprestado um carro para resolver um assunto urgente com o pai. Mentira. Ele queria um carro porque o dele fora apreendido por falta de pagamento. Outra vizinha me contou que minha filha foi vista na agência dos Correios tentando pegar um cartão novo em meu nome. Sem sucesso. Ela chorava em frente ao atendente. Chegaram a mandar flores no flat onde eu estava. 2 cestas cheias de frutas, acompanhadas de uma carta escrita à mão. Pai, nos perdoe. Você é a raiz da nossa família. Tarde demais para metáforas botânicas. A raiz deles só foi lembrada quando a árvore começou a secar. As frutas ficaram no saguão do prédio. O porteiro, um senhor de olhos cansados, me perguntou se podia levar para casa. Eu disse que sim. Ele merecia mais do que eles. A fruta, agora, era para quem nunca me virou as costas. Os áudios continuavam. A cada dia, uma nova tentativa. Algumas apelavam para a emoção. Você não sente saudade da gente, das crianças? Outras tentavam me culpar. Se continuar assim, vamos perder tudo que construímos. Essa foi minha favorita, porque foi dita com a sinceridade de quem ainda acredita que construímos juntos. Quando, na verdade, eu apenas banquei silenciosamente enquanto eles empilhavam suas vaidades. Não construíram nada além de um castelo de areia em cima de mim, e o mar finalmente chegou. Curiosamente, começaram a surgir pessoas que nunca me mandavam mensagem antes. Primos distantes, amigos dos meus netos, até um ex-cunhado, todos com mensagens semelhantes. Você poderia reconsiderar? Eles estão sofrendo muito. Famílias brigam, mas se amam. Mas nenhum deles estava lá quando eu comia miojo frio no quarto abafado de um hotel barato, esperando por um resgate que nunca veio. Nenhum deles perguntou onde eu estava. E agora, de repente, todos sabiam exatamente onde me encontrar. Eles achavam que dinheiro era tudo, que podiam me empurrar para os cantos enquanto usavam meu nome para abrir portas, e quando essas portas se fecharam, só então perceberam que eu era a chave. Mas era tarde. Eu havia mudado a fechadura. O que restava agora era a solidão que eles mesmos cavaram uma pá de cada vez, com cada gesto, cada desprezo, cada depois a gente vê. E agora viam com os próprios olhos o que é ser deixado para depois. Enquanto isso, eu seguia em paz, não por prazer em vê-los sofrer, mas por justiça. Não desejei a queda de ninguém. Só tirei o meu ombro de onde todos se apoiavam sem jamais olhar para mim. E sem esse apoio invisível, tudo ruiu. As lágrimas, os áudios, os pedidos. Não eram arrependimentos, eram reações. E só quando entendessem a diferença, talvez merecessem minha resposta. Mas por enquanto, eu ouvia tudo em silêncio.
sabendo que o próximo passo não seria deles, seria meu. Demorou exatas 2 semanas desde o primeiro áudio, até que finalmente bateram a porta. Eu já esperava. A campainha soou às 10h37 daquela manhã, abafada de terça. Levantei devagar da poltrona do flat, que agora eu chamava de casa. Não porque era luxuoso, mas porque era meu. E era silencioso. Silencioso como a vida deve ser quando se está cercado apenas de respeito. Olhei pelo olho mágico. Era meu filho. Atrás dele, minha filha. Os olhos fundos, como se não tivessem dormido há dias. E mais ao fundo, quase encolhida atrás do corrimão, minha neta Clara. Pela primeira vez, sem o celular na mão. Pela primeira vez, olhando para baixo. Abri a porta. Não disse nada. Eles também não. Meu filho parecia menor do que eu lembrava. Não em altura, mas em presença. Estava encurvado, o cabelo desarrumado, as roupas amassadas. Era como se a arrogância tivesse sido drenada para fora do corpo. Foi ele quem quebrou o silêncio. Pai, por favor. 2 palavras. Nada mais. Ele olhou para mim e depois, lentamente, caiu de joelhos. Ajoelhou-se ali mesmo, no corredor liso, com um rangido de ossos que me fez lembrar dos meus próprios joelhos cansados. Só que os meus nunca se dobraram para desrespeito. Os deles agora se curvavam por necessidade. Minha filha chorava sem esconder. Nada de lágrimas silenciosas ou disfarçadas. Era pranto mesmo, daquilo que vem do estômago. Entre soluços, ela balbuciava. A gente errou feio, pai. A neta não disse nada. Mas quando levantou o olhar, havia algo diferente. Não era mais desprezo, nem a indiferença adolescente que eu já tinha me acostumado a ver nos almoços em família. Era vergonha, uma vergonha sincera. O tipo de vergonha que não se finge. Convidei-os a entrar, não por pena, mas porque era a hora. Deixei que sentassem no sofá, ainda protegidos com plástico, como se o tempo tivesse congelado desde que me mudei. A televisão estava desligada, o ar-condicionado também. O ambiente era simples, austero, mas digno. Ofereci água. Eles aceitaram como se fosse vinho caro, como se cada gesto meu agora tivesse o peso que antes eles negavam. Meu filho segurava o copo com as 2 mãos, como se ele mesmo tivesse medo de derrubar. Por que agora? Perguntei direto. Ele hesitou, mas respondeu. Porque agora a gente entendeu que o senhor era o chão, e a gente andava pisando, como se não fosse nada. Minha filha assentiu com a cabeça. Não quis interromper. A gente viu o que é viver sem você. Não é só o dinheiro, pai. É o silêncio. É não ter a quem recorrer. É saber que ferimos a única pessoa que sempre esteve lá. Ela apertava um lenço na mão, já ensopado. Eu os ouvi. Não interrompi. Deixei que falassem tudo. Desde os perrengues com banco até os dias dormindo em colchões de ar. O carro apreendido. O despejo iminente. Cada relato era um espelho da negligência que eles mesmos alimentaram. A falta que eu fazia, agora, era medida pela ausência de tudo que eles achavam que sempre estaria ali. Mas aquilo era apenas a superfície. O verdadeiro problema era outro. Eles só me enxergaram quando deixei de sustentá-los. E ainda assim, estavam ali. Não porque me amavam, mas porque precisavam de mim. Você pode não acreditar. Mas isso aqui não é só por desespero, meu filho disse, ajoelhado novamente. É porque a gente quer mudar. De verdade. Minha filha concordou. Se quiser que a gente vá embora e nunca mais te incomode, tudo bem. Mas só precisava olhar nos seus olhos uma última vez e dizer que a gente se arrepende. Dessa vez, eu vi algo quebrando dentro dela. Um muro, talvez. Ou uma ilusão. Respirei fundo. O silêncio voltou. Caminhei até o pequeno armário, peguei uma folha em branco e escrevi apenas uma frase. O respeito é a única moeda que vale alguma coisa comigo agora. Entreguei nas mãos dele. Meu filho leu, engoliu seco e fechou os olhos. Minha filha chorava como uma criança. A neta então se aproximou, puxou do bolso algo que me fez congelar. Um desenho, antigo. Era meu, guardado desde o primeiro Natal que passei com ela. Uma árvore feita com papel colorido e colada com fita adesiva. Desculpa, vô. Eu achei que era bobo, mas agora eu entendo. Aquilo, sim, me fez vacilar. Pedi que fossem embora. Disse que precisava de tempo. E que talvez, um dia, eu os perdoasse. Mas não ali.
não naquele momento. O perdão, se vier, virá como deve ser, lento, pesado e honesto. Ajoelhar não basta, é preciso levantar diferente. Eles saíram em silêncio. Nenhuma súplica a mais, nenhuma exigência, só silêncio. Um silêncio que, dessa vez, doía neles. Fechei a porta, tranquei, sentei de volta na poltrona. E chorei, não por mágoa, mas porque pela primeira vez eles me viram. Demorou algumas semanas para que o silêncio deles se transformasse em ausência. Nenhuma nova mensagem, nenhum áudio, nenhum pedido, nem mesmo uma tentativa de barganha. A impressão que ficou é que entenderam, enfim, que há fronteiras que, uma vez cruzadas, não têm mais volta. Mas não me entenda mal, isso não me trouxe alegria. Não era vingança que eu queria, era respeito. E agora que o silêncio finalmente se fez presente, não como tática, mas como consequência, eu pude respirar. Pela primeira vez em anos, respirei fundo, sozinho, e percebi. Aquilo que eles chamavam de vida familiar tinha sido, na verdade, uma gaiola com cortinas floridas. Era hora de sair, literalmente. Planejei minha nova viagem com a calma de quem não tem mais que agradar ninguém. Não existia mais a obrigação de dividir quarto com netos que me tratavam como babá gratuita, nem de ouvir reclamações sobre meu passo lento ou minha falta de disposição para trilhas. Na verdade, a única trilha que eu queria agora era a do próprio silêncio. Comprei uma passagem só de ida para o sul do país, para uma cidade litorânea esquecida por influencers e jovens barulhentos. Um lugar onde o mar fala mais alto que qualquer notificação de celular. Um lugar onde o tempo não corre, ele caminha. O flat ficou para trás. Deixei uma carta com a administradora do prédio para que entregasse aos meus filhos caso um dia batessem novamente a porta. A carta dizia: cuidem de si, eu estou cuidando de mim. Simples assim, nenhuma explicação além da necessária. Peguei minha mochila, 2 livros, 3 camisas e um par de tênis confortável. E fui, sem beijos de despedida, sem lágrimas em aeroportos e, o mais importante, sem bilhetes extras. Essa viagem era só minha. Quando cheguei ao destino, fui recebido por um senhor que administrava uma pousada rústica à beira-mar. Seu nome era Dário, tinha quase a minha idade e um sorriso calmo de quem já tinha visto muita gente ir e vir. Veio sozinho? Ele perguntou. Sim, respondi. Melhor companhia que tem, ele disse, sem saber o peso daquelas palavras. E ali, naquele quarto simples com cheiro de madeira e sal, eu entendi o que realmente me faltava todo esse tempo. Presença? Não a presença dos outros, a minha. Nos dias que se seguiram, caminhei pela areia molhada como quem pisa pela primeira vez fora de um cativeiro emocional. Comprei peixe fresco na feira e cozinhei sem pressa. Escrevi num caderno velho tudo o que eu nunca disse em voz alta. E dormi, como há anos não dormia, sem sobressaltos, sem mensagens barulhentas de madrugada, sem netos me pedindo dinheiro no café da manhã. Apenas eu e o som das ondas. Foi só então, depois de semanas ali, que me permiti olhar para trás, sem dor. Vi minha família como o que sempre foi. Pessoas imperfeitas, frágeis, tão presas às próprias vaidades que esqueceram que amor também tem prazo. Eles ainda tentam se reaproximar, de tempos em tempos. Chegam mensagens com emojis, frases feitas, memes reciclados, mas eu não respondo. Não por raiva, mas porque eu aprendi a diferença entre saudade e recaída. Uma vez, Dário me convidou para um almoço na varanda da pousada. Tem gente que não entende quando a gente some, ele disse servindo uma moqueca. Mas sumir, às vezes, é a única maneira de aparecer para si mesmo. Brindamos com suco de caju, e eu pensei em todas as vezes que aceitei migalhas de duas de afeto em troca de um lugar à mesa. Nunca mais. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, estou sentado em uma rede com vista para o mar. O sol está se pondo. Há uma paz tão grande aqui que nem o tempo tem coragem de correr. E mesmo que amanhã eles aparecessem todos aqui, ajoelhados novamente, implorando por um recomeço, eu apenas sorriria, não por maldade, mas porque entendi que não sou mais o mesmo, e não quero mais o que um dia aceitei por carência. Nova viagem continua, sem roteiro, sem pressa, e sem ninguém para me dizer que é radical demais para idosos, pois agora tudo em mim é radical, radicalmente livre, radicalmente em paz,
E se alguém me perguntar onde está minha família, responderei com tranquilidade, provavelmente tentando entender o que significa ter perdido um pai que ainda está vivo. E eu sigo, um passo de cada vez, com a mochila leve e a alma, enfim, inteira.